Iwaniti o Igaminam, Ijahamania, o Canamidia Kataha ia dar Jesus. Mas vocês pensam que eu estou falando em línguas estranhas, né? E é mesmo. Mas essa é uma língua palmari, um povo com quem eu trabalhei lá no interior do Amazonas. É uma das quase 300 línguas faladas no Brasil. Palmari é uma delas. E Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as etnias da terra. Não sei quantos de vocês já ouviram em culto de oração alguém orando assim: Senhor, dê por herança os Palmari, Jamamadi, Rimarimã, Subará, Deni, Banauá. Já ouviram? Pois é, esses povos estão esquecidos lá na floresta. Né? Nós precisamos pelo menos conhecer para orar por eles. É nosso desafio de orar por esses povos. Na verdade, quando eu digo Ivaniti ou Igamina, essa saudação em Palmari, ela pode ser dada de manhã, de tarde, de noite. Eles não têm uma palavra para bom dia, para boa noite. Mas a raiz da palavra, quando você vai estudar, é assim: é você mesmo. Aí você responde: esse sou eu mesmo. Porque para um povo animista, ele está tentando ter certeza se é você mesmo. Ou é algum espírito que está aí. Então, na saudação, porque para um povo animista, o mundo espiritual é muito real. Então, é você mesmo. Então, hoje eu costumo dar essa saudação, às vezes perguntando para o grupo: é você mesmo que está aí, né? Você está aí, corpo, alma, espírito, né? É você mesmo que está presente aqui nesse lugar, né? Mas, muito bom estar com vocês. Gostei muito da escola bíblica dominical, como o irmão nos conduziu, mas o que foi mais gostoso foi ver a participação do grupo, participando, dando opinião. E eu creio que é isso mesmo, quando nós nos reunimos, Deus espera que isso aconteça mesmo, que todo mundo contribui. No reino de Deus, todos nós discipulamos e somos discipulados ao mesmo tempo. Então esse não é o papel só do pastor, não é só do diácono, todo mundo tem esse papel de discipular e ser discipulado. Tempo de comunhão, de tomar café junto. Mas Deus está nos desafiando a ir mais além, e faz tempo que Deus está fazendo isso. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um desafio humanamente impossível. Jesus estava desafiando para um desafio que era humanamente impossível. Por isso precisava do Espírito Santo. A obra tinha que ser do Espírito Santo, alguém cheio do Espírito Santo para cumprir essa tarefa humanamente impossível. Então ele nos desafia para algo que humanamente nós não conseguimos. E Jesus era esse mestre em dar visões, de nos esticar, de nos fazer além das nossas forças, além das nossas possibilidades. Foi assim que ele treinou, que ele motivou os discípulos, e é assim que ele continua fazendo com a gente hoje. Além das nossas possibilidades, além das nossas limitações. Quando Jesus diz em Mateus 28:19 para fazer discípulos de todas as nações da terra, é um desafio impossível na nossa força humana. Porque ali ele não estava falando nações do ponto de vista que nós temos hoje, nações com a divisão política, geográfica. A palavra mais correta ali para traduzir seria de todas as etnias da terra. Jesus já estava falando sobre os palmaris, os manauás, os jamamadis. Os discípulos nem sabiam que eles existiam, mas Deus já sabia. Como nós lemos, quando Deus chamou Abraão lá em capítulo 12 de Gênesis, ele já estava: essa bênção vai chegar a todas as famílias da terra, ou todos os povos da terra. O judeu entendeu isso mal. Ao longo do tempo, o judeu pensou: nós somos a herança do Abraão, nós temos o DNA do Abraão. O povo judeu, aquele etnocentrismo,
interpreta Romanos 12, isso ele faz lá em Gálatas capítulo 3, ele faz uma pergunta: quem são os filhos de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? O judeu ia dizer: nós somos, nós temos o DNA do Abraão. Aí o Paulo vai dizer assim: olha, os que são da fé é que são os descendentes de Abraão. E ele acrescenta dizendo: porque Deus pré-anunciou o evangelho ao crente Abraão. Gênesis 12, Deus estava pré-anunciando o evangelho ao crente Abraão. E o Paulo está dizendo: isso não dá para cumprir no povo de Israel simplesmente, o DNA de vocês. É muito mais. Então, os que são da fé. Então, a pergunta hoje aqui: você é da fé? Você é da fé, você é descendente do Abraão, você tem a promessa do Abraão. Mas nesse desafio eu fiquei pensando: o primeiro grande desafio que Jesus nos faz é o desafio de morrer para nós mesmos. Quando, para seguir a Jesus, para ser discípulo, ele não está dizendo simplesmente levanta a mão e aceita Jesus no novo nascimento. Mas ele está dizendo: aquele que quiser ser meu discípulo, a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Você toma a cruz. Jesus acaba falando a mesma coisa de forma diferente, né? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Se você quer ganhar a sua vida, você tem que perder. Não dá para ter as duas coisas. Então, humanamente falando, é impossível fazer isso. Nós precisamos do Espírito Santo. É uma escolha que nós precisamos dele para negarmos a nós mesmos. A grande pergunta é: para quem que eu estou vivendo aqui nessa terra? É para mim mesmo. Eu estou tentando ganhar a minha vida? Para quem eu estou vivendo? Nós temos hoje na sociedade um ensino assim de a busca pela felicidade a qualquer custo. Que é: então, se te faz bem, faz. É uma busca pela felicidade. Mas para responder essa questão biblicamente, esse desafio que Jesus nos faz, ele nos chama para negar a nós mesmos, a morrer para o nosso ego. Nossa sociedade tem servido aos deuses da felicidade, da autogratificação. Mas no reino de Deus, sabe, irmãos, eu diria que a felicidade não é o alvo da nossa vida. A obediência a Jesus Cristo e a expansão do seu reino são os verdadeiros propósitos. A felicidade vem aí como um subproduto disso tudo. O nosso verdadeiro alvo é a obediência a Jesus Cristo. Não é a nós mesmos. Eu estava lendo um testemunho, um vídeo do John Piper, e ele estava falando sobre uma notícia que ele recebeu na igreja dele. 2 senhoras missionárias na África, uma era médica, já com 80 anos, dedicou a vida na África, e a outra traduzindo a Bíblia. As duas dirigindo lá pela África, sofreram um acidente, o carro capotou e as duas morreram. Aí a notícia chegou na igreja e todo mundo: olha que tragédia, perdemos essas 2 senhoras. Aí o John Piper fala: não, isso não é uma tragédia, isso é uma glória. Ele falou: deixa eu mostrar para vocês o que é uma tragédia. Aí ele leu uma reportagem que ele tinha lido numa revista de um casal de americanos, que eles trabalharam assim a vida muito intensa, ganhando dinheiro, reservando para se aposentar muito cedo. E eles batalharam. E eles se aposentaram de 50 e poucos anos. Aí pegaram toda a economia que eles tinham, toda a reserva, compraram um barquinho, um veleiro, saíram velejando pela costa dos Estados Unidos para colecionar conchas, para juntar conchas no mar. Aí o John Piper falou: isso é uma tragédia. Alguém que vai gastar a vida investindo dinheiro para colecionar conchas. Isso é uma tragédia. Se aquelas 2 senhoras é uma glória, elas deixaram um legado, recebido do céu com essa glória. Então a resposta é: para quem que eu estou gastando a minha vida? Para quem que eu estou vivendo? Jesus nos desafia, porque sem responder a isso, e nós vamos ser desafiados todos os dias, irmãos, para morrer para nós mesmos, para a nossa vontade. Isso bate na porta todo dia. Todo dia nós temos a nossa vontade humana
seguir a vontade de Deus. E algumas vezes eu tenho que ser honesto e chegar a Deus, o Senhor sabe qual é a minha vontade. Minha vontade hoje é fazer isso. Mas eu quero trocar a minha pela do Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo, porque na minha força eu não vou conseguir. E aí nós temos o recurso do Espírito Santo em nós. Até Jesus, na humanidade dele, ele teve que lidar com a vontade humana e a vontade de Deus, de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua. Constantemente nós vamos ter que lidar com isso. E o segundo grande desafio que Jesus nos dá é o desafio de ir até os confins da terra. Humanamente impossível, mas ele nos desafia ainda. Uma vez a quem nós decidimos, a quem nós servimos, como Josué disse, vocês podem escolher, não sei quem vocês vão escolher, a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos isso, de morrer para nós mesmos, e Jesus não nos pede para fazer algo que humanamente ele não tenha feito. Jesus aprendeu a negar-se a si mesmo. Jesus aprendeu a tomar a cruz. Tudo que ele nos pede para fazer, ele já fez como ser humano. Então ele nos dá um chamado muito claro: fazer discípulo de todas as etnias da terra. De todas as etnias. Então exemplos de etnias são esses povos. E hoje povos minoritários. Nós temos povos no Brasil hoje ainda que nós nem sabemos a língua que eles falam, nem como eles se autodenominam. Nós temos os massacos, os massacos têm a terra indígena, uma das mais antigas demarcadas. Massaco é o apelido que nós damos a eles, porque nós nem sabemos como eles se autodenominam. Nós nem sabemos a língua que eles falam. Estão lá na floresta, perdidos, andando nas trevas, esperando que a luz de Jesus resplandeça. Tem os rimarimãs. Vocês sabem como que é João 3,16 em rimarimã? É exatamente isso, irmãos. É um silêncio, porque não tem nada. Não tem. Os rimarimãs, eles estão ali. A Jocum iniciou uma busca com eles há quase 40 anos atrás, mas foi expulso pela FUNAI, um processo terrível, demarcou uma área grande. Ninguém pode entrar na área dos rimarimãs. Os rimarimãs, recém, uns 2 meses atrás, um grupo de homens saiu para uma comunidade ribeirinha. Os ribeirinhos até gravaram um vídeo lá com o celular. Um menino, um jovem, ele sai e ele tenta um contato com os ribeirinhos. E ele fica impressionado com o isqueiro. Eles fizeram fogo com o isqueiro. E no vídeo ele está impressionado. Ele vai até pedir para abanar o fogo para ver se era real aquele fogo. Ele procurando contato. Mas estão nas trevas. Gravaram a voz dele. Mandamos para outras tribos, para ver se algumas das tribos perto, que já tem contato, entendia a língua deles, mas ninguém reconheceu que língua os rimarimãs estão falando. Entrar numa tribo dessa isolada no Brasil hoje é mais difícil do que entrar na Coreia do Norte como missionário. Não pode. Há uma política de governo, você não pode entrar lá. Então nós oramos. Quando oramos para a igreja perseguida pela Coreia do Norte, que está lá no topo, é uma das nações com uma perseguição maior, mas nós esquecemos de orar pela essas tribos que estão no Brasil. E é um desafio de oração. Para que as portas se abram e esses povos venham ouvir do Senhor Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo e essa é uma tarefa até que todos possam ouvir. E hoje a política do governo brasileiro tem acirrado cada vez mais. A missão Asas de Socorro, que já voa no Brasil há 40 anos servindo as tribos. Desde o ano passado ela está proibida de pousar nas pistas das tribos que elas já servem no norte do Brasil.
Nós temos uma filha que é missionária entre os Banauás. Ela tem 21 anos e está numa equipe lá, entre os Banauás. E lá tem uma pista onde podia ser usado para pouso. Não podem pousar lá. Já desde o ano passado, a asa de socorro não pode. Perceba que tem desafios para orar, desafios para portas se abrirem. Agora, quando Jesus fala sobre as etnias, e eu estou falando sobre morrer, cruel, nós temos muita coisa que nós vamos precisar aprender a morrer. Uma delas é a nossa própria cultura, quando nós vamos para os povos. Quando esses apóstolos ouviram Jesus dizendo para ir para todas as etnias da terra, todos os povos, eles devem ter pensado, vai ser difícil, mas com o Espírito Santo nós vamos. Mas não foi tão fácil assim. E uma das piores, uma das barreiras mais difíceis que eles tiveram que vencer era a barreira da própria cultura deles. Lembra, todos os apóstolos eram judeus. Todos eles foram doutrinados na crença e na doutrina dos judeus. A visão deles era de um judeu. E eles colocaram a mensagem do reino de Deus dentro da visão deles. Então esses apóstolos, eles pensavam assim: alguém para receber o Messias, Jesus, primeiro ele se torna um judeuzinho. Ele guarda a lei de Moisés, ele circuncida, aí ele pode receber o Messias. Eles colocaram essa barreira cultural e religiosa dos judeus para isso. E Jesus falou para eles: olha, você vai de Jerusalém aos confins da terra. Mas eles ficaram em Jerusalém. Por quê? Ali era o lugar da cultura deles. O templo dos judeus estavam ali. Aquele templo de Atos que nós olhamos, irmãos, que fala que eles estavam ali e perseveravam na comunhão e no templo. Era o templo dos judeus, não era o templo dos crentes, não era o templo dos cristãos. Um gentil convertido não podia desfrutar dessa comunhão lá, não. Mas eles colocaram essa barreira. O Espírito Santo vai começar um trabalho nesses apóstolos. O primeiro que nós temos registro que é confrontado é o Pedro. Vocês vão lembrar disso. O Pedro está lá no momento de oração, ele sobe no terraço, enquanto preparavam a comida, ele estava com fome, e ele tem uma visão, um lençol descido, e ali tinha animais nesse lençol que era imundo para um judeu, e a voz diz: mata e come, Pedro. E ele: opa, de jeito nenhum. Já esqueceu que eu sou judeu? Eu nunca toquei nessas coisas desde menino. Ele quase repreende Deus ali, né? Já esqueceu que eu sou judeu? Né? Eu toco nisso. O que estava ali, gente, esse apóstolo que andou com Jesus, a nossa cultura, a nossa visão é como um óculos. Nós colocamos isso e nós enxergamos tudo através desse óculos. Aí a voz diz para o Pedro: nunca mais você vai dizer que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Em outras palavras, Deus está dizendo: Pedro, alarga a sua visão. O reino de Deus, a mensagem do Evangelho não cabe só dentro da cultura dos judeus. Ela não é dos judeus, simplesmente. E é interessante pensar isso, irmão, que o Evangelho não é de uma única nação, não é de uma única cultura. E ele pode ir para todas as culturas. Então o texto em Atos 10 diz lá que enquanto Pedro estava ponderando, enquanto ele estava pensando nessa visão que ele teve, bate na porta dele. São os enviados do Cornélio, que era um gentio. E eles estão convidando o Pedro para seguir. E o Pedro vai dizer: olha, se não fosse por essa visão, eu não iria. E ele vai. Quando ele chega na casa do Cornélio, isso está lá em capítulo 10 de Atos. Antes de entrar, o Pedro já narra, ele dá um discurso, ele fala: vocês bem sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio. Gente, esse homem ouviu Jesus falando: vá para todas as etnias da terra, eu vou estar com vocês todos os dias. Ele ouviu Jesus dizendo: olha, daqui de Jerusalém para todos os confins da terra. E agora ele está ali por causa da cultura dele. Eu não posso entrar na casa de um gentio. E quando ele começa a pregar, o Espírito Santo, não é por causa da pregação do Pedro, não é que a pregação dele era boa. O Espírito Santo desce sobre todo mundo e ele vê. Mesmo
mesma coisa que aconteceu com eles no capítulo 2, com os judeus. E ele diz lá, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Então, como que nós vamos negar o batismo para eles? Deus está movendo no entendimento desse homem. Deus está transformando o entendimento dele para ele enxergar os povos. Aquilo que Deus tinha falado para Abraão, é todas as famílias da terra. Ele está abrindo os olhos do meio. Vocês acham que acaba aí? Quando os discípulos escutam isso lá em Jerusalém, os apóstolos, capítulo seguinte, eles vão chamar o Pedro para dar explicação. Olha, você entrou na casa do gentio? Como que é isso? Imagina que um de vocês tem uma pessoa ali do outro lado da rua desesperado para aceitar Jesus. Aí alguém daqui vai lá, prega, a pessoa se converte, um pastor reúne aqui a liderança da igreja, chama ele, dá explicação como você entrou na casa do pecador. O seu crente entrou na casa do pecador. Aí o Pedro vai dar explicações para ele, contar. Aí os apóstolos também, lá no capítulo 11 de Atos, vai dizer, eles ficaram maravilhados como Deus não fazia acepção com gente. Deus está trabalhando nesses apóstolos, que a barreira cultural deles era difícil, a cultura era difícil eles negar a si mesmo e poder enxergar os gentios com os outros olhos. O Paulo se converte nessa jornada, começa a pregar, muitos gentios, pessoas que não são da cultura judaica, começam a se converter, e o Paulo é firme, o Paulo está dizendo, a graça de Deus é suficiente e pronto, vocês não precisam guardar o costume dos judeus, não precisam se vestir como os judeus. E aí gera uma confusão. E nós vamos ter um concílio em Atos 15 para decidir isso. E o concílio é acirrado. E eles têm uma disputa. O texto diz que lá foi acirrada a disputa. E talvez, qual que é a sua opinião, Tiago? Qual que é a sua, João? Qual que é a sua, Pedro? E Paulo? E o Barnabé fala. Eu não sei, parece que em algum momento eles tiveram uma pausa. Eles vão perguntar para o Espírito Santo. Porque aí no verso 28 do capítulo 15 ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então aí o Espírito Santo é parte da decisão. E a nós não vos impor mais encargo algum. Naquele momento, gente, capítulo 15 de Atos, o Evangelho está sendo desjudaizado. E eles escrevem cartas. O texto diz que onde essas cartas passaram, tinha grande alegria entre os gentios. Boa parte das cartas do Paulo no Novo Testamento, ele está tratando com questão cultural. É o pensamento dos crentes judeus que se convertem, dos gentios que estão se convertendo. O Romanos ele tem que gastar quase 2 capítulos falando sobre comida. Porque imagina, o judeu tinha toda uma dieta. Vamos pensar aqui, como essa igreja. Vamos fazer uma confraternização do domingo. Cada um traz um prato da sua casa. E o judeu vinha com toda aquela dieta dele. E o gentil vinha com carne de porco, pé de porco, toda a comida. O conflito começava na comida. O Paulo teve que escrever quase 2 capítulos de Romanos só falando sobre dieta, sobre comida. Porque era um conflito que tinha. Isso era uma questão religiosa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse ainda é um grande desafio nosso nos nossos dias, quando pensamos no ministério transcultural. Por exemplo, eu podia perguntar para vocês aqui, o que é certo? É o homem usar calça ou o homem usar saia? Eu espero que eu não vou escandalizar vocês aqui. Calça. Na nossa cultura é calça. Correto? Exato. Tem alguns lugares que homem de verdade, macho mesmo, usa saia. Primeiro nós fomos para a África primeira vez em 98, 97, 98. Subimos nas montanhas de Angola para um povo chamado Bukuano. E entre os Bukuanos, homem que é homem de verdade usa saia. É um pano, é uma capulana, a mesma que as mulheres usam, você amarra aquilo, só que o jeito de amarrar do homem é diferente da mulher, isso que distingue.
Irmão, foi a primeira vez que eu usei saia na vida. Senão eu não podia nem pregar naquele grupo onde eu estava. Se usando calça seria um escândalo. Ninguém ia prestar atenção na mensagem e ia ficar escandalizado porque tinha um homem usando calça. Então foi a primeira vez que eu usei saia. Então tem muitas coisas que elas são culturais. Às vezes nós pensamos que é bíblica, porque esse óculos cultural influencia tanto, irmão, que nós lemos a Bíblia com o nosso óculos cultural. Nós achamos coisas na Bíblia que é a nossa cultura. Nós temos dificuldade para pegar, às vezes, aquilo que é a essência daquela cultura. E isso se torna uma barreira para a comunicação, muitas vezes, entre os povos. Nesse mesmo culto lá, esse povo em Angola, eles se reuniam embaixo de uma árvore. O evangelho tinha chegado lá há 3 anos desse povo. E o culto era feito embaixo de uma árvore. Nós estávamos com uma equipe de saúde lá, com médicos e tudo nas montanhas. Estávamos indo para o culto ao domingo, o missionário lá disse: vocês estão levando oferta? Eu falei: não, nem carteira, nada tinha levado lá naquela montanha. Angola ainda estava em guerra civil, irmãos, uma pobreza incrível lá em Angola. Aí ele disse assim: irmão, aqui ninguém levou culto sem oferta. Deixa eu ir ali buscar uma oferta para vocês. Ele foi lá e trouxe uma espiga de milho para um, outro cereal para outro, umas coisas aqui, ninguém vai ser oferta. Então, quando chegou na hora do culto lá, todo mundo dançando, no momento da oferta, as mulheres não usam a parte de cima, os seios estão tudo de fora. Na igreja, tá, irmão? Aí na hora do culto, o louvor abençoado, elas dançando, vem com os cestos grandes aí, colocando as ofertas que eram canequinhos de cereais ali, né? De milho, feijão, cereal que tinha lá. Eu fiquei curioso, porque para mim era tão insignificante, mas isso aí, né? Vai significar tão pouco nas ofertas. Depois do culto eu perguntei para o irmão: o que vocês fazem com isso? Ele disse: olha, irmão, tudo que nós recolhemos, nós dividimos já com 3 casais de missionários do nosso povo que está trabalhando lá no pé da montanha com outros povos diferentes. Aquilo foi como uma espada assim me atravessando. Eu pensei: olha, eles são uma igreja que tem 3 anos. Eles se reúnem embaixo de uma árvore. E eles já enviaram 3 casais de missionários para outros povos que eles estão sustentando por isso. Parece que eles entenderam esse texto melhor do que a gente aqui. Indo com aquilo que eles tinham. Então, as barreiras culturais, quando nós olhamos para as tribos no Brasil, são assim: você olha para povos como o Suruahá. O Suruahá está lá isolado na Amazônia. Eles usam assim, o homem usa um supadã. O supadã é um cordãozinho, está tudo exposto ali. As mulheres usam só uma candinha, mas eles estão vestidos. Eles estão vestidos como o suruahá. Você chegar lá vestido, eles estão isolados, são 80 a 100 pessoas, não pode nem chegar lá hoje. Nossos missionários trabalharam muito tempo lá com eles. E chegar lá de roupa é um estando. Quando você tira a roupa, a primeira coisa que ele vai perguntar: o que você está escondendo aí? Tem alguma ferida, alguma coisa, alguma doença? E tem aí. Então a pergunta é assim: quantos de nós estaríamos dispostos a nos vestir como um suruahá para alcançar um suruahá? Com o nosso óculos cultural, a gente já pensa: eles estão nus, temos que levar roupa para eles. Fazer campanha para levar roupa. Mas eles estão vestidos como um suruahá. Quando eles começaram a sair as primeiras vezes com a equipe para tratamento de saúde, nós morávamos já na cidade, em Lábrea, uma cidade do interior do Amazonas. Então chegava na nossa casa, na base, no quintal, eu dizia: aqui, cara, você pode ficar vestido como um suruahá. Só na rua não dá para sair assim. Fica. Então às vezes a Eliette entrava lá no nosso quarto, tinha 2 suruahás deitados na nossa cama. Porque, irmãos, o conceito de privacidade é cultural. Vestimento é cultural.
cultural, paladar é cultural. Nós aprendemos isso na cultura. Você vai descobrir que arroz com feijão é coisa só de brasileiro. Você vai para a Europa, para outros lugares, não é. Porque paladar é cultural. Até cheiro é cultural. Nós aprendemos isso na cultura. Tem coisas que têm certo valor numa cultura que não tem na outra. Então os churrascos estavam ali no nosso meio. Mas é tão interessante, falando sobre eles, que um dia, os churrascos, então são esse povo isolado, 80, 100 pessoas, cometem suicídio. Às vezes, por alguma coisa, um homem vai lá na mata, bate o timbó, que é a raiz de uma planta, toma lá, vem morrer no central dele. Teve um caso de um esparra que foi tomar veneno na mata, foi bater o timbó. E ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele, falando em sua fluente, pede para ele não se matar. E quando ele volta da mata, com a vida transformada com aquele encontro, ele diz para a nossa missionária que estava lá, chamada Márcia, ele diz: Márcia, eu me encontrei com Jesus que vocês estão falando lá na mata. Aí a missionária está curiosa, ela pergunta: e daí, como que é Jesus? Aí ele falou: mas Jesus é como Sumarra. Aí ele começa a descrever Jesus com o cabelo cortado, redondo, usando um suquadão de Sumarra, pintado de urubu, vermelho da cabeça aos pés, e falando de Sumarra fluente. Esse homem passou a compor salmos desse encontro dele com Jesus. Hoje Jesus está aparecendo para grupos muçulmanos. Ele aparece lá vestido com um turbante, traz revelação a esse mundo muçulmano. Pensando nesses desafios que nós temos de romper com a cultura, hoje no mundo nós temos catalogadas 7.906 línguas faladas. Dessas, 4.570 não tem nem um versículo da Bíblia. Não tem nada da Bíblia. Aliás, irmãos, só 729 línguas têm a Bíblia completa. Nós estamos falando de 10%, um pouco menos, das línguas do mundo que tem a Bíblia completa. O tamanho do desafio que Jesus tem nos dado como igreja. Antes levava 40, 50 anos da vida de um missionário para traduzir a Bíblia para um povo, a vida toda. Depois, com a tecnologia, foi baixando para os 30, 25, usando computadores, o que nós temos. Hoje, e isso é maravilhoso como Deus usa a tecnologia, e você precisa perceber isso na história. Quando Moisés escreveu os primeiros livros, ele está começando a usar uma tecnologia de ponta. Até lá tudo era oral. A escrita foi inventada naquele meio. E agora Deus está pedindo para Moisés: usa essa tecnologia e escreve. E Moisés usa a tecnologia e escreve. E Deus vai usando tecnologia. Na Reforma Protestante, quando Lutero está ali traduzindo agora para o alemão, na mão, gente, escrevendo cada palavra dessa. Tem um cara chamado Gutenberg inventando uma engenhoca lá, que é a imprensa. Isso vai acelerar, agora não é mais na mão, vai acelerar a impressão. Agora, irmão, tem algo nos nossos dias que nos assusta, mas eu quero dizer para vocês, como Deus está usando a inteligência artificial. Nós já temos grupo hoje, a Jocum é parte disso com outras organizações. Eu nem entendo tudo como funciona, mas já foi alimentada uma inteligência artificial com todas as línguas originais. O Antigo Testamento com o hebraico, com tudo dessa inteligência que é cultural, em cada texto, cada versículo, um trabalho intenso para alimentar isso. Hoje, com essa inteligência alimentada, nós podemos hoje colocar nela dados de uma língua que não tem a Bíblia, mas precisa dados. Pode gravar a história do povo. Conta uma história aí que você tem no seu povo.
História que já teve de briga, de reconciliação, alguns temas relatados com a Bíblia, mesmo que eles não tenham nada da Bíblia. Você vai gravando histórias da Bíblia. Aí você alimenta essa inteligência. E você pede para fazer uma tradução para cada um. É possível ter um rascunho da Bíblia toda, traduzido pela inteligência artificial em 1 ano. A estimativa é em 1 ano. Aquilo que se estava gastando, mesmo com a tecnologia, 25 anos. Hoje, nesse momento, nós temos equipes nossas coletando dados dessas línguas, gravando histórias para jogar para a inteligência artificial. Isso pode acelerar. Então, talvez não a minha geração, eu já estou. Pode ser que eu veja ainda, mas a geração da minha filha com certeza vai ver a Bíblia em todas as línguas da terra. Eu tenho uma expectativa da minha ainda, né? Se bem que eu acho que eu já tenho mais passado nessa terra do que futuro, mas já estou com 58 anos, né? Deus está fazendo coisas grandiosas, porque a missão é dele, de alcançar todos os povos da terra, todas as etnias da terra. A missão é dele. Ele nos convida a participar, é um privilégio nosso. Mas os recursos são dele. O poder é do Espírito Santo. Aleluia. E ele usa as tecnologias que nós temos para alcançar os povos. Então, nessa manhã, pensando nisso com vocês, a Bíblia encerra o livro de Apocalipse com uma grande festa de casamento. É a ceia do Cordeiro. Na ceia você vai ter povos de todas as etnias da terra, de todas as línguas da terra. Nessa grande festa de casamento, é como as coisas vão terminar. Entrando para o gozo do Senhor, numa grande festa de casamento. E eu gostaria de levar vocês a pensar nesses povos que ainda nós temos os desafios. Irmãos, como você vai para um povo desse e explica que Jesus é o pão da vida para alguém que nunca comeu pão, nunca viu pão, não sabe o que é, não tem significado algum? O pão tinha um significado para os judeus, era do dia a dia. E para um povo desse, que não tem. Então nós já celebramos com povos lá no Amazonas, ceia com macaxeira, com aipim, cozido, com tapioca, com beiju, com vinho de açaí. Dentro daquilo que era relevante para aquela cultura. Jesus fez isso. Jesus era judeu, ele encarnou a cultura dos judeus. E algumas vezes Jesus perguntou para ele mesmo, dizendo: aqui eu compararei o reino dos céus. Jesus tinha a mensagem, ele tinha um público, e ele está perguntando: de que forma eu vou me fazer entendido? E ele diz: o reino dos céus é semelhante a... E ele começa a contar as parábolas do reino, aí baseado no quê? Na vida, no cotidiano daquele público que ele tinha. E é bom saber que Jesus não escreveu nenhuma linha, nós não temos nada escrito por Jesus. Jesus fez um ministério 100% oral. 100%. Alguém escreveu depois sobre Jesus. Ele mesmo não escreve nada. Então, como uma aplicação dessa palavra nessa manhã, nós gostaríamos de fazer algo um pouco diferente para vocês. Além dos elementos normais da ceia que nós temos aqui também tapioca. E a aplicação eu quero exatamente como Deus fez com Pedro, abrindo o entendimento do Pedro. Que nessa manhã seja um compromisso teu de abrir o seu entendimento, se abrir para o Espírito Santo e dizer: eu quero entender mais sobre essas coisas, eu quero entender mais sobre esses povos, conta comigo. Hoje nós temos um movimento de línguas maternas. Eu posso falar isso assim, né? Eu conheci a Camila aqui. Eu fui professor dela, do grupo dela, e o coração que eles tinham para alcançar os povos.
com a língua materna. Hoje, lá em Porto Velho, agora no segundo semestre, vai ter um grande movimento de povos vindo da África, das tribos, para envolver uma tradução da língua materna, a língua do coração. Gente, nós temos um site hoje internacional que você pode cadastrar nesse site e tem todas as línguas do mundo. E lá está dizendo o que ela tem, se ela tem um versículo, se ela não tem nada da Bíblia. E você pode se cadastrar para orar por aquele povo que Deus está te dando no coração e acompanhar o avanço da tradução na língua materna desse povo. É a tecnologia hoje. Então, nesse momento, eu gostaria de celebrar com vocês a ceia dos povos. E dizendo assim, Senhor, o Senhor pode contar conosco nessa missão que é tua, nessa festa de casamento que o Senhor quer celebrar com os povos. Abra o nosso entendimento. Então, nós vamos ter aqui um pouquinho de tapioca, representando talvez os povos indígenas. Mas nós também temos o vinho, o pão, que são elementos tradicionais. E você vai poder celebrar e participar desses dois elementos, olhando que Deus quer incluir todos os povos nessa ceia. E vai ser, quer você queira ou não, quer você faça ou não, porque a obra é dele, quer eu faça ou não. Ele vai fazer, ele é fiel à aliança dele, lá com Abraão. E para todos os povos da terra. Gostaria de orar por esses elementos, que Deus comece a abrir o nosso entendimento nessa manhã. Senhor, a olhar por esses elementos, esse elemento diferenciado que é a tapioca, nós queremos lembrar dos povos isolados nas florestas, que estão andando em trevas, porque eles não sabem para onde vai. O Senhor morreu por eles. O Senhor é o único que pode trazer luz para eles. E ao participarmos dessa ceia nessa manhã, nós queremos lembrar dessa ceia dos povos. Nós queremos lembrar que nós fomos encontrados pelo Senhor. Nascemos de novo por causa do teu sacrifício na cruz, por causa do teu sangue derramado. Nós reconhecemos que de nós mesmos nós não podemos produzir nada de fruto que permaneça, Senhor. É o teu sangue que nos garante isso. Nós queremos lembrar, Jesus, como Paulo lembrou, dizendo que miserável homem que eu sou em mim mesmo. Mas que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa deste sacrifício na cruz. E hoje, como esse povo aqui, como grupo nessa igreja, celebrando, participando, nós queremos crer além das possibilidades, além dos nossos esforços. Obrigado por esses elementos, obrigado pelo pão e pelo vinho. Isso nos traz a memória, Jesus. O sacrifício é teu, a conquista é tua. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor é o Cordeiro de Deus vitorioso, narrado em Apocalipse. Vitorioso sobre todas as coisas, aquele que é digno de abrir os selos. Fala conosco enquanto nós participamos dessa ceia. Em nome de Jesus. Amém. Então essa ceia vai ser distribuída para vocês. Você vai tomar ela olhando para o Senhor, olhando para Jesus, pensando nessa obra de todas as etnias que Ele mesmo realizou. E deixa o Espírito Santo falar com você em nome de Jesus. Ajudar a dividir os elementos.
nesse momento e orar pelos povos, você também pode ficar à vontade e receber uma honra. Levante a sua mão, você que não pegou isso. Levante a mão. Alguém pode servir. E nesse momento você vai participar comendo os elementos, tomando os elementos e intercedendo por esses povos. É sobre eles nessa manhã. A noiva de Jesus. Povos de todas as etnias da terra. Senhor, eu oro que enquanto participamos desses elementos, o Senhor nos dê uma visão dessa grande festa de casamento de todas as etnias da terra. Nós intercedemos por eles. Senhor, usa nossas vidas para alcançar esses povos, seja com nossa intercessão, seja indo, seja contribuindo. Abra o nosso entendimento, como João viu lá na ilha de Pátmos. Queremos ver isso. Então, irmãos, pode ir participando, pode ir tomando sua ceia e deixando o Espírito de Deus ir falando com você, ministrando seu coração, dando uma visão para você, falando no seu espírito, mostrando sobre essa grande festa de casamento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oramos, Senhor, para que as portas sejam abertas dessas tribos fechadas no Brasil, isoladas no Brasil. Oh Deus, sejam abertas. Em nome de Jesus, que esses povos possam celebrar na mesa do Senhor com grande alegria. Abra as portas. Oramos para muitos povos que ainda não têm da tua palavra, nem um versículo, que eles descubram a alegria de ter a palavra do Senhor. Todos esses que estão envolvidos na tradução, que estão traduzindo, Deus, o Senhor é quem traduziu primeiro. O Senhor traduziu a língua do Senhor, a língua do céu, numa língua humana, comunicou conosco. Nos ajuda a enxergar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar a sua ceia. Pode tomar. Se você ainda não tomou, participe. Deus os abençoe, irmãos. Eu estou esperando uma grande festa de casamento.